Certamente todo o país está acompanhando a edição de uma mudança constitucional, a PEC, começa com o número 241, posteriormente assume o número 55, já no Senado, que o objetivo é essencialmente fazer uma reforma do Estado. É muito importante que fique claro para toda a sociedade brasileira que não se trata de uma política de ajuste fiscal. Ela não altera em nada as despesas com juros e serviços da dívida, trata-se apenas de despesas chamadas de primárias, que são os gastos com educação, saúde, previdência social, seguridade social de uma forma geral, investimentos, infraestrutura, insumos gastos públicos que não são com o serviço e juros da dívida, que compõem aproximadamente 45% dos tributos hoje no Brasil, estão direcionados para o pagamento da dívida. A PEC não altera isso. Por que é uma reforma do Estado não consentida? Porque, para viabilizar o congelamento dos gastos públicos, uma série de princípios constitucionais terão que ser alterados. O primeiro deles, a desvinculação de todos os benefícios sociais do valor do salário mínimo. Isto, para a população mais explorada, mais expropriada, será devastador, porque as aposentadorias que hoje mais de 40 milhões de brasileiros recebem, mantêm um padrão de vida difícil, mas com dignidade, em torno do salário mínimo corrigido historicamente, né? Enfim, tivemos inclusive uma ampliação do valor do salário mínimo nos últimos 15 anos, né? Houve um aumento acima da inflação. E isso repercutiu positivamente com as aposentadorias e com as pensões de uma forma geral. Com a PEC 55, antes 241, não haverá mais a relação do benefício da aposentadoria com a remuneração do trabalhador da ativa. E é importante destacar que, no caso dos servidores públicos, mesmo os aposentados antes de 2013, também não terão mais vinculação da sua aposentadoria com a remuneração dos trabalhadores da ativa. Ou seja, o princípio constitucional da paridade entre ativos e aposentados desaparece com a PEC. Segundo ponto importantíssimo é que com a PEC 55, seguramente não teremos mais um sistema único de saúde universal. Já em diversas ocasiões, o próprio ministro da Saúde sugeriu que a universalidade não caberá no orçamento do SUS e que, portanto, seria melhor um plano simplificado para uma parte da população, ou seja, quebrarmos o princípio da universalidade altera toda a lógica de política de saúde e, sobretudo, será uma medida que vai penalizar árdua e duramente o conjunto da população, da juventude, dos trabalhadores, enfim, das trabalhadoras mulheres, enfim, que precisam do Sistema Único de Saúde e temos convicção, com todas as dificuldades que temos no SUS, ainda logramos condições muito interessantes e positivas com a existência do SUS. Um terceiro ponto que é fundamental que a sociedade conheça diz respeito ao futuro da educação. Os defensores da PEC afirmam permanentemente que a PEC não alterará o investimento em educação e saúde. Essa argumentação ela não se sustenta na vida real. Com a PEC 55, nós vamos ter uma redução por ano das despesas primárias da ordem de 0,5% a 0,8% do PIB. Para que fique bastante preciso para todos os que estão acompanhando essa entrevista, hoje o país gasta 20% do PIB, o equivalente a 20% do PIB, com as chamadas despesas primárias, educação, saúde, seguridade, infraestrutura, etc. Se nós tivermos uma redução entre 0,5% e 0,8%, num prazo de 10 anos, nós teremos reduzido as despesas primárias em 5% a 8%. Mesmo que seja em torno de 5%, significa que nós teremos apenas 15% do PIB para todas as despesas primárias. Ora, o Plano Nacional de Educação prevê 10% do PIB para os gastos com a educação.
Considerando que os estados e municípios não podem mais ampliar os recursos para a educação, todos estão acompanhando a situação do Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, enfim, todos os estados da federação estão com muitas dificuldades, inclusive em virtude da estrutura tributária do país, é forçoso reconhecer que o país não alcançará os 10% do PIB. E, ao contrário, nós teremos diminuição em relação aos recursos atuais que estão sendo destinados à educação pública da ordem de 5% do PIB. Então, vai haver uma compressão do Estado, um sufocamento dos gastos públicos que seguramente repercutem na educação. E temas correlatos que são fundamentais para a universidade, como as políticas de ciência e tecnologia, não terão nenhuma proteção também. Certamente teremos, inclusive, a desvinculação dos recursos de educação e saúde, que hoje estão assegurados pela Constituição Federal, e os ideólogos que estão elaborando essas medidas já não têm pudor e qualquer restrição à proposição de que o objetivo é acabar com a gratuidade nos estabelecimentos oficiais, iniciando pelas universidades, supostamente porque são instituições voltadas para a elite. Obviamente, hoje, a Universidade Pública Brasileira não é uma instituição de elite. 66% dos seus estudantes têm renda per capita familiar de até R$ 1.500. Ou seja, então, não há qualquer suporte, não há qualquer argumento que permita concluir que a universidade pública hoje é uma instituição para as elites. Ao contrário, nós vamos, com essa medida, ter um quadro social extremamente grave, que seria justamente a retirada de uma conquista social importante que foi conquistada nos últimos anos, que vem das políticas de cota, das políticas de favorecimento e fortalecimento da educação pública, enfim, todas essas medidas terão retrocessos muito graves. E é importante destacar que, depois que foi votado na Câmara a PEC 241, a PEC 55 piorou o texto da Câmara. Primeiro porque não teremos mais um teto para os gastos, teremos um novo subteto. Vou explicar. A PEC 241 estabelecia que o teto de gastos se dá pelo orçamento aprovado na LOA, para a educação, para a saúde, Ministério da Ciência e Tecnologia, etc. Com a nova versão, a PEC 55, não é mais com o que foi votado na LOA, o orçamento, mas sim com o dinheiro que foi liberado. Ora, todos sabemos que nos últimos anos os orçamentos estão sendo fortemente contingenciados. Então, o teto, na realidade, é um orçamento contingenciado. Então, a PEC 55, na realidade, criou um subteto. E tem aspectos que são muito reveladores da natureza dessa medida, como, por exemplo, o fato de que Legislativo e Judiciário poderão ultrapassar o teto por 3 anos, desde que o que for ultrapassado do teto do Judiciário e do Legislativo seja custeado pelo Executivo. Portanto, o Poder Executivo vai pagar o excesso de gastos, excesso entre aspas, né? Enfim, que o Judiciário e o Legislativo terão pelo prazo de 3 anos. Em suma, tudo isso está indicando uma situação de mudança do Estado que nos colocará numa situação, isso eu creio que é um argumento muito importante, é um elemento muito decisivo para pensarmos o que está em curso, voltaremos à situação pré-1988. As conquistas sociais que estão materializadas, consignadas na Carta de 88, serão derrubadas e o país voltará ao padrão de acumulação existente no período anterior a 88. E para os jovens, o período anterior a 88 corresponde ao período da ditadura empresarial militar. É isso que está em jogo.